igreja do Senhor, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, seja com toda a igreja. Eu te convido nesta hora a abrir a tua Bíblia no Salmo 103. Hoje é um culto especialíssimo. Todo culto é especial porque é a Deus. Mas hoje é um dia de Santa Ceia. Então é um dia de uma comunhão especial com o Senhor. Então prepara o teu coração, prepara a tua vida. E a palavra do Senhor, ela diz assim, vamos ler até o verso 11. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia com os que o temem. O verso 1 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o teu santo nome. Que nessa noite você possa, com todo o teu ser, com todo o íntimo do teu coração, com todo o teu entendimento, glorificar o nome do Senhor, aquele que vive e reina para sempre, aquele que se ofereceu na cruz em sacrifício santo para trazer perdão a todos nós. Então hoje é um dia que nós vamos relembrar através da ceia a morte, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, com toda a tua alma, com todo o teu ser, bendiga o nome do Senhor nesta noite. Alegra o teu coração, porque Ele vive. A cruz está vazia, nosso Senhor vive. Fecha os teus olhos. Oh Deus de glória e majestade, nós te adoramos nesta hora, Senhor, e bendizemos o teu santo nome. Porque o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória, toda a adoração do teu povo, Senhor. A tua igreja te ama, a tua igreja te exalta nesta hora. Nos alegramos em ti, ó Senhor, porque o Senhor é santo, santo, santo. Nós nos alegramos em ti, ó Deus, pela tua fidelidade, pela tua justiça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Pai. Obrigado, Pai. Recebe o louvor e a adoração da tua igreja nesta hora, que nós possamos te adorar, que cada louvor, cada adoração entoado nesta noite, Senhor, alcance o trono da glória e o Senhor receba como aroma suave. Bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Paizinho amado. Obrigado por tudo, Senhor. Aleluia. Louve ao Senhor com os teus aplausos nesta hora. Glórias ao Senhor.
se fez por Ele, nada poderia ser feito sem Ele. Ele está a vida, e a vida, a luz dos homens, essa luz iluminou nas trevas contigo, Jesus, Jesus, luz do mundo, Ele é luz do mundo, Jesus, 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 luz do mundo, Ele é luz do mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Tudo que feito se fez por Ele, nada poderia ser feito sem Ele, sem Ele. Ele está a vida, e a vida, a luz dos homens, essa luz iluminou nas trevas. Jesus, Jesus, luz do mundo, Ele é luz do mundo. Jesus, Jesus, luz do mundo, Ele é luz. Igreja Jesus, 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 luz do mundo, Ele é luz do mundo. Só Ele é Jesus, Jesus, luz do mundo, Ele é luz do Glória a Deus. Aleluia. Como reverência, como respeito, nós devemos nos render diante do Senhor. E essa canção, ela fala disso. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não tem pela chave.
sou é teu. Declara mais uma vez. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu destes tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei Senhor, se rendiu, que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregaste a Deus o meu coração. Shalom, igreja. Podeis assentar por um instante. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Amém. Estava abaixo, né? Vamos abrir, amados. Deuteronômio, capítulo 30. Eu quero ler com os irmãos do verso 9 ao 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para o teu bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Nem tampouco este está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Amém, amados? Amados, a fé aliançada, a obediência,
leva-nos a viver a plenitude das promessas de Deus. Então nós temos que ter fé, mas temos que ser obedientes. E isso vai nos levar a viver a plenitude de todas as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. E aí no livro de Deuteronômio, no verso 16, 30 a 16, acompanhe comigo novamente, por favor. Diz assim: porquanto te ordeno hoje, que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Amados, há uma ordem, há uma direção de Deus aqui. E ordens são geradas de princípios. O nosso Deus estabelece princípios para nós. O nosso Deus estabeleceu princípios para nós vivermos. Então nós temos que entender que para viver as promessas dele, precisamos ser obedientes à sua palavra. Então ele começa dizendo nesse versículo: hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus. Lá no livro do Evangelho de Lucas, deixa eu abrir aqui rapidinho para vocês. Lucas 27, 10, 27 diz assim: e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É com entendimento, amados. É amor, singeleza de coração, coração aberto, quebrantado. Então hoje, diz a palavra, te ordeno que ames ao Senhor teu Deus. É tomada de decisão. E amar a Deus significa obedecê-lo. Amar a Deus significa agradar o coração dele. Amém, queridos? Quando nós amamos alguém, nós temos prazer em obedecer. Quando nós amamos alguém, nós temos prazer em ouvi-lo. Quando nós amamos alguém, nós nos deliciamos em ouvir, obedecer, aprender. É ou não é? Não é isso? Ele continua dizendo: andes nos seus caminhos. Você pode dizer comigo: os caminhos de Deus, são perfeitos. Amém? Amém? Os caminhos de Deus são perfeitos. Depois ele continua dizendo: guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e leis, os seus juízos. Guardar no coração para serem obedecidos e não abandonados ou esquecidos. Então nós temos que guardar, colocar no nosso coração, obedecer e não esquecer, porque a tendência do homem é se lembrar daquilo que ele quer, né? Mas quando nós decidimos por caminhar com Jesus, nós temos que entender que tudo que ele fala é importante. Tudo que ele direciona tem propósito. Tudo que ele fala, tudo que ele direciona, tudo que ele aponta, tudo que ele ensina é importante para nós. Amém? Aí vem a promessa. Continua o versículo dizendo: então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Amados, o Senhor tem uma vida abundante para nós neste tempo. Amém? Ele tem vida abundante para o seu povo. Nós precisamos entender isso, esse mistério do Senhor para nós. A obediência é uma chave. A fé no Senhor é uma chave. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós só alcançamos essa vida plena, essa
vida abundante em Deus quando entendemos que tudo que o Senhor nos ordena fazer é bom, tem um peso de glória e nos faz avançar. Então, que sejamos obedientes em tudo. E quando se trata da nossa vida financeira, quando se trata da nossa vida nessa área financeira, muitos têm algumas dificuldades. Mas nessa noite eu oro para que, se você tem tido alguma dificuldade em semear no reino de Deus, saiba que a melhor terra é a terra mais próspera e mais abençoada para nós estarmos semeando. Porque nós semeamos, quando semeamos no reino de Deus, amados, nós semeamos em vidas. Semeamos para que almas sejam salvas, para que o trabalho possa ser mantido, para que o trabalho possa ser continuado. Amém? Então eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar com você. Antes de você trazer aqui no altar do Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, as suas primícias, coloque a sua mão sobre o seu coração. Amado Deus, esse é um momento tão especial, Senhor. É um momento, Deus, que nós nos achegamos até o teu altar e depositamos aqui, Senhor, aquilo, Deus, que o Senhor tem nos feito prosperar. A tua bênção tem nos sustentado, a tua bênção tem nos deixado de pé. Pai, se alguém entre nós com alguma dificuldade financeira, em nome de Jesus eu te clamo, abre, meu Senhor, as janelas dos céus, derrama tuas bênçãos, Senhor. Pai, nós semeamos porque cremos que há uma importância nesse ato, há uma importância, Senhor. Sabemos, ó Deus, que vidas são alcançadas quando nós mantemos a casa do Senhor de pé. Ah, Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa cada oferta que vai ser colocada neste lugar. Pai, as ofertas missionárias também, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor alcance cada vida aqui nessa noite. Aqueles amados que estão nos assistindo pelas redes sociais. Oh, que a bênção do Senhor te alcance. Que a bênção do Senhor te alcance. Em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos ao Senhor com uma canção, saia do seu lugar, venha no altar de Deus. Rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança. Somos
Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor, né? Celebrando o santo nome do Senhor. Nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. E é uma alegria estarmos aqui. Amém? Que o Senhor possa falar ao teu coração. Interessante, dentro desse texto eu quero trazer por tema o agir de Deus em tempo de crise. A atuação de Deus em tempo de crise, às vezes ela é um tanto assim quanto que estranha. Então nós vamos estar observando isso aqui. No capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor. E ele estava sob a direção de Eli. Naquela época, raramente o Senhor falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. E prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe: aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou-lhe: eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou e foi até Eli e disse: tu me chamastes, aqui estou. Mas Eli tornou a responder: eu não te chamei, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento Eli compreendeu que o Senhor estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel: vai e deita-te, e se ele te chamar de novo dirás: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar, e o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. O versículo 19 e o versículo 20 diz assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como verdadeiro profeta do Senhor. Amém? Então, como nós acabamos de ler, esse texto aqui, queridos, ele aborda a vocação, a saber, o chamado de Deus a Samuel. Olhando para esse texto, nós podemos também nos perguntar, qual é o fim principal do ser humano. Podemos ainda perguntar: o fim principal do ser humano, será que não é glorificar a Deus? Será que não é viver para a glória de Deus? Então é interessante, porque o ser humano foi criado por Deus com uma finalidade, isto é, para a sua glória. Para a sua glória. O apóstolo Paulo, ele nos diz: vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. E ele fala lá em 1 Coríntios 6:20: pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo, pois Ele os comprou e pagou o preço. Então eu repito, fomos criados com uma finalidade, e esta é glorificar a Deus, ou viver para a glória de Deus.
Então, queridos, existe uma vocação para as nossas vidas, existe uma vocação para o nosso corpo, né? Para cada um de nós. E olhando aqui para a vida do menino Samuel, nós identificamos primeiro nesse texto um período histórico de profunda e intensa crise. E nesse tempo de crise aqui, como diz o versículo 1, né, que Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. E o texto também fala que naquela época raramente o Senhor falava aos seus servos. Então havia aqui uma grande crise também espiritual, porque raramente o Senhor falava ao seu servo, e as visões haviam se escasseado muito, né? Dependendo da versão aí, diz que não havia visão manifesta, ou numa outra versão vai dizer que as visões não eram frequentes. Então havia aqui uma crise instalada. O texto ele se refere a um dos períodos mais críticos da história de Israel. Tinha ficado para trás, né, todo aquele período da libertação lá do Egito, da peregrinação rumo à terra prometida, debaixo da liderança aqui de Moisés. Também havia ficado para trás aquele tempo em que o povo conquistou parcialmente, né, a terra de Canaã, sob a liderança de Josué. E o povo de Israel havia, né, ou vivia disperso e sem unidade na terra de Israel. Então era um tempo de dispersão, era um tempo que não tinha unidade, e aquela terra também estava ocupada por outros povos. Não era apenas o povo de Israel, mas ela estava também ocupada por outros povos que atacavam os israelitas e os oprimiam. Então eles não tinham a estrutura de governo, de administração. Era esse o período aqui, e os israelitas eles dependiam do surgimento, né, esporádico de líderes carismáticos. Então era assim que eles estavam vivendo. Então esse líder se levantava e unia o povo temporariamente, né, e eles tinham que enfrentar adversários poderosos. Então eles estavam vivendo essa situação, que era muito difícil a administração da justiça. Foi um período de muita injustiça, e a situação era tão caótica, né, que o livro de Juízes, quando você está lendo, ele termina dizendo que naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Então era cada um por si. Dependendo da versão, diz que cada um fazia o que bem queria, ou cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então era esse o contexto. Era um tempo de crise, porém não era somente uma crise moral, política, mas acima de tudo era uma crise também espiritual. Havia uma crise espiritual aqui. E isso, amados, é o que nós podemos constatar, né, quando o texto aqui ele afirma, no versículo 1, que naquela época raramente o Senhor falava aos seus servos. Raramente. As visões haviam se escasseado muito. É interessante você ver, né, que a crise espiritual, ela não se limitava ao silêncio quase total de Deus, mas ela também se manifestava na prática, né, da própria liderança israelita, que não era uma liderança que tinha firmeza, que tinha pulso firme. E era até o caso do que ocorria na própria família do sacerdote Eli, porque o sacerdote lá em Siló era Eli, mas quando você lê, a Bíblia diz que os filhos de Eli, né, eles não temiam a Deus. Então havia uma crise espiritual. Siló era um dos locais de culto daquela época.
aonde as tribos elas vinham para adorar o Senhor, aonde guardava a Arca da Aliança, né? O texto que nós lemos fala da Arca da Aliança. Então os filhos do sacerdote ali não prestavam. A Bíblia ela fala que eles não se importavam com Deus o Senhor. Se você vê no capítulo 2, o versículo 12 e 13, diz que entretanto os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. E ainda no versículo 12 e 13, né? O texto fala que Eli já era bem idoso, quando ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam de errado, a todo o povo de Israel, inclusive que eles se tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Então os filhos do sacerdote Eli, eles estavam tendo relações sexuais com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda do templo. Então esse era o contexto espiritual. Eu diria que nessa época, amados, tem uma questão que nós devemos observar, que havia muita religião, mas pouca presença de Deus. Religião não significa a presença de Deus. Então o texto ele demonstra que aquela era uma época profundamente religiosa. O contexto aqui é religioso. Vários exemplos podem ser dados. Se nós olharmos o livro de 1 Samuel, nós podemos até citar os pais de Samuel. Você consegue ver, né? Ana e Elcana, eles subindo ao templo, eles subiam todo ano, de ano a ano, subiam ali, né? Lá em Siló, para quê? Para adorar, para ofertar, para oferecer sacrifício ao Senhor. Ana mantinha uma vida intensa de oração, suplicando a graça de gerar um filho. Você vê também lá. Então você consegue ver aqui que o povo, eles observavam uma prática religiosa, o sacrifício ao Senhor. Eles tinham um respeito muito grande pela Arca da Aliança. Então você consegue ver todo um contexto de religiosidade. Contudo, você também percebe que essa intensa religiosidade não significava a presença do Senhor. Eram poucas as mensagens, eram poucas, raras as visões. O próprio texto aqui ele mostra. Então essa situação, ela é semelhante à encontrada também pelo profeta Isaías. Quando o Senhor, usando a boca do profeta Isaías, o Senhor ele reclama dizendo, né? Que me importa os vossos inúmeros sacrifícios? O Senhor dizendo, né? Para que trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifício queimados, de carneiros e da gordura dos novilhos cevados. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. E o Senhor continua dizendo ainda, ide, Isaías 1, 16, 17, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas más obras, cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor. Então não basta uma religiosidade. E o contexto de Samuel é um contexto de religiosidade. E nós podemos trazer isso também para os nossos dias, porque isso também é algo para o nosso país na totalidade. Hoje, se nós olharmos, há muita religiosidade, mas eu digo, há pouca presença de Deus, há pouca palavra de Deus, há poucas visões, raras são as visões de Deus. Somos um povo, queridos, intensamente religioso. Templos das mais diferentes denominações.
muitas denominações, templos lotados de gente, atraem multidões, né? São multidões que são atraídas, mas eu digo, isso porém não significa que a vontade de Deus está sendo feita no nosso país. Então havia muita religiosidade, mas não havia ali a vontade de Deus. Às vezes eu paro assim, eu olho para a televisão, eu não consigo enxergar a vontade de Deus na vida nacional da nossa nação. Pelo contrário, algumas autoridades políticas, estamos agora em época de política, e algumas autoridades, infelizmente, que se apresentam como evangélicas, o que é triste, estão indo para a cadeia, sendo acusados de corrupção. Então não basta uma religiosidade, não basta. Então foi nessa época que viveu Samuel, o menino, e a sua vocação serve para mostrar a atuação de Deus em tempo de crise. Como é que Deus age? Como é que Deus age para enfrentar uma crise? O Senhor aqui, ele chama um pequeno garoto que não o conhecia. O versículo 7 diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui é que foi uma iniciativa de Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele age como quer, quando quer. Deus, ele é Senhor. É interessante porque é Deus quem toma a iniciativa de manifestar-se ao seu povo. A maior autoridade religiosa dessa época, lá em Siló, era o sacerdote Eli. Mas não foi o sacerdote Eli que tomou a iniciativa de buscar o auxílio divino, de buscar ajuda, de buscar solucionar a crise que vivia, e vivia uma crise dentro do seu próprio lar. Também não foi Samuel quem correu aqui, ou quem recorreu ao Senhor. Não foi, apesar de ter sido consagrado a Deus por sua mãe, por seus pais, desde o seu nascimento, mas o texto aqui diz que ele estava ali vivendo, ajudando Eli na adoração a Deus, mas o texto deixa muito claro e afirma que Samuel não conhecia o Senhor. Então às vezes não basta estar aqui, é preciso conhecer o Senhor. Ele estava, mas ele não conhecia. Então foi o próprio Senhor quem tomou a iniciativa de interferir, de agir, de atuar em meio à crise que vivia o Israel de Deus. E eu diria que na verdade é sempre assim. É sempre Deus que age. Então, quando o ser humano se distancia do Senhor, se aprofunda em crise, Deus toma a iniciativa de vir ao encontro e salvá-lo. Foi assim que ele enviou Jesus Cristo. Então Deus toma a iniciativa. E aqui nós podemos ver, querido, que frente a essa profunda crise, Deus resolveu intervir. Agora, o que é interessante é porque a intervenção divina, ela teve início de uma forma estranha e inesperada. Ninguém vai bitolar Deus, ninguém vai dizer: Deus, o Senhor vai agir assim, o Senhor vai fazer assim, porque Deus é Deus. Então a forma foi inesperada. Deus, ele se manifestou chamando um menino que tinha sido consagrado a ele, consagrado antes do seu nascimento.
e que vivia ali com o sacerdote Eli, e tal menino não pertencia à linhagem sacerdotal, não pertencia, mas era um auxiliar de Eli. O que importa é você estar aqui, amém? Então ele estava ali, auxiliando Eli na adoração. Ele não conhecia o Senhor, mas ele estava ali. O Senhor ainda não tinha falado com ele, mas ele estava ali. Então, nas 3 primeiras vezes em que Deus chamou Samuel durante a noite, ele correu e foi até Eli. Ele foi procurar o sacerdote. Ele considerava que o sacerdote o estava chamando. E tudo isso parece estranho e absurdo. Às vezes Deus está falando e você não consegue identificar que é Deus que está falando. Seria até o caso de perguntar aqui, mas não havia alguém mais capacitado lá em Israel? Será que não tinha alguém para o Senhor chamar em meio a uma crise tamanha? O que poderia fazer um simples garoto? O que poderia fazer um menino que não conhecia o Senhor? Às vezes também nós questionamos, né? Mas por que eu? Ou por que fulano? Será que não tem alguém mais capacitado? O que poderia fazer para auxiliar o Senhor, auxiliar o povo? Então temos aqui mais uma demonstração estranha da atuação divina. Deus, ele age como quer, queridos. Deus, ele usa quem ele quer. E em toda a escritura sempre nos defrontamos, né, com essa grande verdade. O apóstolo Paulo, ele fala: irmãos, contemplai a vossa vocação. E ele diz: pois não foram convocados muitos sábios. Por que Deus não convocou um sábio? Paulo diz: olha, não foram convocados muitos sábios, de acordo com o quê? Com os critérios humanos. E ele continua dizendo: nem muitos poderosos, tão poucos nobres. E ele continua: pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. Escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Então é assim que Deus age. A força de Deus, ela se manifesta na fraqueza. Importa que eu diminua para que ele apareça. Assim se manifesta a força de Deus. Então é dessa forma que Deus opera numa época de crise. A força do Senhor se manifesta na fraqueza. Ele não buscou uma autoridade poderosa para se manifestar. Não. Ao contrário, vocacionou um garoto que aparentemente nada poderia fazer para resolver o problema do povo de Israel. Mas foi esse menino que ele escolheu para envergonhar os sábios. Então Deus escolheu aquilo que parecia uma loucura para envergonhar os poderosos. Ele escolheu um menino fraco. E a forma de Deus agir é tão maravilhosa que, para orientar esse menino, Deus se serviu de um sacerdote desmoralizado. O versículo 8 e 9 diz: então o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez, e ele levantou-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste.
E nesse momento Eli compreendeu que o Senhor estava chamando o menino, e Eli orientou Samuel dizendo: vai deitar-te, se ele te chamar de novo dirás: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então, como já destacamos, queridos, os filhos do sacerdote Eli não prestavam. Eles não se importavam com Deus. Se você vê no capítulo 2, o versículo 17, fala que sendo assim, o pecado destes jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. E toda essa situação se tornou notória e pública. Todo mundo sabia que os filhos do sacerdote não prestavam. O sacerdote ordenou que eles mudassem o comportamento, que eles parassem de fazer o que aborrecia a Deus. No entanto, os filhos de Eli tão pouco importaram com a repreensão do seu pai. O velho sacerdote, ele ficou dessa maneira, desmoralizado diante do próprio povo. Era alguém que não tinha autoridade nem diante dos seus próprios filhos. Mas apesar disso, Deus usou Eli para orientar Samuel. Por 3 vezes Deus chamou Samuel, e por 3 vezes ele julgara que Eli o havia chamado. E o texto afirma que foi Eli quem compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. E a Bíblia diz que ele ordenou: volta-te para a tua cama, e se ele te chamar outra vez, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. É tão tremendo quando você vê essa maneira como Deus age. Então, naquele momento de crise, Deus usou um menino como seu instrumento. Deus usou um sacerdote desmoralizado como seu instrumento. Alguém para orientar o menino, e o menino para orientar todo um povo. E dessa forma, o silêncio de Deus chega ao fim. O versículo 19 e 20 diz: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como verdadeiro profeta do Senhor. É tão tremendo, queridos, porque isso aqui nos mostra que a força, ela vem de Deus, a força, ela está com Deus, o poder pertence a Deus. Samuel se tornou importante, uma das mais importantes figuras da história de todo Israel do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele, o poder de Deus se manifestava nele, Deus confirmava a palavra que saía da boca dele. E ele foi não somente um profeta, mas também um sacerdote e um juiz, porque Deus estava com ele. Então, orientado por Eli, Samuel se colocou à disposição, não apenas para ouvir a Deus, mas para obedecer a Deus, para falar aquilo que Deus mandava. E naquele tempo de crise, em que poucas mensagens vinham do Senhor, as visões também eram raras, Deus colocou um fim no seu silêncio, quando ele encontrou alguém disposto a ouvir e a obedecer. Alguém que ouviu e passou a transmitir a mensagem do Senhor. E é tão tremendo isso aqui, sabe por quê? Era uma mensagem de Deus.
não era uma mensagem agradável, não era uma mensagem confortadora, não, ao contrário, era uma promessa de castigo ao povo, e não só ao povo, mas também até a casa do próprio sacerdote Eli. E é tremendo, porque apesar desse tipo de mensagem, o sacerdote Eli, ele fez questão de ouvir a mensagem do Senhor que vinha da boca de Samuel. Então, queridos, Samuel, ele foi fiel a Deus, ele foi fiel na transmissão da mensagem de Deus, e o texto fala que ele cresceu, e o Senhor estava com ele, e fazia tudo que Samuel dizia que ia acontecer, Deus fazia acontecer. Então todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor, alguém que foi levantado. Então terminara o silêncio completo de Deus, quando alguém se colocou na brecha, quando alguém se colocou na presença de Deus, alguém se voltou para Deus, ouviu de Deus e comunicou ao povo aquilo que Deus estava falando, transmitia a orientação de Deus, sendo boca profética, sendo palavra profética. Então assim, Deus quer nos usar. Glória a Deus. Ele usa quem Ele quer, como quer, aonde Ele quiser. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. É assim que Deus faz. Então, nessa noite de Santa Ceia, o Senhor Jesus se entregou por completo, cumpriu aquilo que Deus havia determinado para ele. Samuel também cumpriu o que Deus havia determinado. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Deus está te chamando, Deus quer contar com você, e você precisa ouvir Deus, ouvir a voz de Deus, conhecer a Deus, ser guiado por Deus, ser boca de Deus. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos orar. Papai, graças te damos, Senhor, pela força que vem de ti, através do teu Espírito Santo. Nada nós podemos realizar sem a tua presença. Não podemos realizar mudanças, Pai, nenhuma, mas o Senhor tudo pode. E graças te damos, meu Pai, porque tu estás conosco. O Senhor nunca, jamais nos abandona. Precisamos confiar em ti, Pai. E em meio a toda crise, em meio a todo sofrimento, o Senhor está presente, e o Senhor quer quebrar o silêncio. O Senhor quer revelar o teu desígnio ao teu povo. O teu desígnio é bom, Senhor, porque nos anuncia uma vida reta, uma vida de justiça, uma vida de abundância. Então, mesmo quando enfrentamos dificuldades, mesmo quando enfrentamos crises, obrigado por seres um Deus de justiça, um Deus que se faz presente, um Deus que deseja que a justiça prevaleça sobre a terra. Obrigado, Senhor, por nos escolher para sermos teus colaboradores. Assim como o Senhor escolheu o menino Samuel, o Senhor também nos escolheu
esperança. Dai-nos coragem, Pai, para realizarmos aquilo que é certo. Confiamos em Ti, confiamos nas Tuas misericórdias. Não conseguimos mudar, mas o Senhor pode. O Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar a maldição em bênção. O Senhor pode fazer infinitamente mais além. Então, papai, obrigado, meu Deus, nessa noite, por nos lembrar da Tua graça, a Tua graça que se manifestou na vida do menino Samuel e na vida de todo aquele povo. A Tua graça, Pai, nos basta. É a Tua graça basta para conduzir-nos através das coisas que não conseguimos mudar, mas o Senhor pode mudar. Nessa noite, Deus, te agradecemos, Pai, pela vida de Samuel, que nos mostra que agindo Deus, quem impedirá? Te adoramos, Pai. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Pelo nome de Jesus Cristo, Pai. Fala, Senhor. Fala. Assim como Tu falastes ao menino, fala, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Aleluia. O sacrifício, uma cruz, uma missão, uma entrega por amor, uma aliança com pessoa de sangue, um olhar de tristeza e dor. Eu vi a minha cruz pesando em Teus olhos. Eu vi os cravos perfurando as Tuas mãos. Eu vi o choro de uma dor que era minha, inexplicável amor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos consagrar o pão e o vinho, queridos. E vamos tomar a santa ceia do Senhor. Levante as suas mãos. Papai, nós consagramos o pão e o vinho. Vamos comer e beber, Senhor. São alimentos espirituais. E que ao comermos e bebermos, sejamos fortalecidos no nosso homem espiritual. Que haja em nós, Deus, a sensibilidade de ouvir e discernir a voz do Senhor, e nos colocarmos como servos para fazer aquilo que lhe agrada, papai. Porque o maior exemplo de obediência temos aqui no pão e no vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus Cristo, aquele que foi fiel, aquele que obedeceu até morte de cruz, deixando-nos o exemplo, Pai, de vida em obediência, de vida como servos do Senhor, fazendo sempre aquilo que lhe agrada. Então, Papai, nós consagramos esses dois elementos e declaramos, Pai, que ao comermos e bebermos, a nossa vida seja transformada, que haja sensibilidade
que haja intimidade e que nos leve à obediência, em nome de Jesus. Você vai receber e já está junto, tanto o pão como o vinho. Vai pegar e esperar para comermos e bebermos juntos. Eu vi a minha cruz pesando em teus ombros. Eu vi os cravos perfurando as tuas mãos. Eu vi o choro de uma dor que era minha, inexplicável amor. Minha dor Ele levou, meus pecados o seu sangue me redimiu, da morte me livrou, liberto eu estou. Minha dor Ele levou, meus pecados o teu sangue me redimiu, da morte me livrou, liberto eu estou. Amém, amados? Vamos pegar o pão. Você vai tirar um adesivozinho, vai estar o pãozinho aí. Bem na tampinha. Conseguiram tirar o pãozinho? Está na tampinha. A Bíblia ela nos diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Vamos comer do pão, queridos. Libera também o cálicezinho aí. E a Bíblia diz que depois de haver ceado, Ele tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, falai da minha morte até que eu venha. Nós temos também uma missão para com esta nação, que é falar do sacrifício de Jesus, falar da morte e da ressurreição de Jesus, pregar o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crer e for batizado será salvo. Então vamos beber deste sangue e lembrar da nossa missão. Vamos beber.
Graças te damos, Senhor. Sobre a morte ele Graças te venceu. damos, Senhor. Vivo com o Pai está, e hoje vivo para Ele. Jesus, sobre a morte Ele venceu. Vivo com o Pai está, e hoje vivo para Ele. Jesus, sobre a morte Ele venceu. Vivo com o Pai está, e hoje vivo para Ele. Jesus, sobre a morte Ele venceu. Vivo com o Pai está, vivo para Ele. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.